Eu quero meditar com vocês nesta manhã de sexta-feira, no capítulo 9 e o versículo 9 de Mateus. Capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esta é a história do chamado de Mateus, também conhecido como Levi, e o dia em que Jesus resolveu ir jantar na casa dele. Mateus, no grego, significa Mataios, dom de Deus. No hebraico, Matitiahu, o dom de Jeová. Matitiahu, em hebraico, dom de Jeová, e Mataios, dom de Deus, em grego. Agora vamos ver também um outro publicano aqui que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. O Mateus foi humilde em ter deixado para Lucas contar a história do seu outro colega de trabalho, o Zaqueu. Ele poderia muito bem ter contado as duas histórias, mas por humildade ele deixou que Lucas relatasse a história de Zaqueu, o baixinho publicano. Vamos ver aqui no capítulo 19. Zaqueu significa Zacaios. Zacaios, no grego, significa puro, justo. O nome Zaqueu é Zacaios, é puro, justo, o significado do seu nome. Vamos ver aqui então, versículo 1 do capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. E era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem, nós temos aqui dois publicanos, mas nós vamos nos ater mais na história de Zaqueu, Zacaios, puro, justo. E nós vemos que a sua trajetória é um tanto interessante, porque ele queria conhecer a Jesus, ele já havia ouvido falar de Jesus, e quando ele sabe que Jesus vai passar por Jericó, ele se apressa e vai até a rua, procura um lugar, mas é muita gente, muitas pessoas em volta de Jesus. Mas aí Zaqueu lembra-se que quando ele era criança, ele brincava numa árvore na rua onde ele morava, e ele lembra então daquela árvore. Ele lembra de uma figueira plantada
bem ao lado da rua aonde Jesus ia passar. Ou talvez até, quem sabe, o próprio Zaqueu tenha, na sua infância, brincando ali com seus amigos, ele mesmo plantado aquela árvore. Mas o fato é que ele lembrou que havia uma árvore na beira da estrada. E Jesus ia passar por ali, Zaqueu corre apressadamente em direção àquela árvore antes que Jesus chegasse até lá, e Zaqueu sobe até aquela árvore, sobe naquela árvore e fica esperando Jesus passar. Eu quero dizer nessa manhã, amado ouvinte, que Deus sempre tem uma árvore no teu caminho. Deus plantou uma árvore lá no jardim do Éden, a árvore da vida. E a árvore da vida estava ali naquele momento para que Zaqueu pudesse subir nela e ver o Senhor Jesus. A árvore da vida foi plantada um dia para que a madeira dela servisse como a cruz para o nosso Salvador, para resgatar a nossa vida de todo mal, de todo pecado, de toda perdição. A árvore serviu, a madeira para a cruz. A árvore serviu para que Zaqueu subisse e recebesse um convite maravilhoso. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Aonde você está, amado? Você está atrás da multidão e não está vendo a Jesus? Ou você já encontrou a tua árvore para subir e ver o Salvador? E Jesus então vai dizer para você: desça agora, porque eu vou na tua casa. E aconteceu algo extraordinário. Zaqueu desceu, recebeu a Jesus, e ao ouvir as palavras de Jesus, ignorando a todos os que estavam lá fora murmurando e falando da vida dele, e falando do próprio Jesus que havia entrado na casa de um pecador. Mas, amados, nós vemos que Zaqueu era um pecador, assim como eu sou um pecador, assim como nós todos somos pecadores e necessitamos da graça salvadora do Cristo Jesus. Nós necessitamos do convite: desça depressa para que eu possa entrar na tua casa. Nós somos merecedores da graça, do favor imerecido de Deus. Mas um fato que me chama a atenção é que a palavra de Deus não diz que ele era ladrão. A Bíblia diz que ele era publicano. A Bíblia diz que ele era um homem publicano, ele tinha uma profissão. Ele era funcionário público. Mas não diz aqui que ele era ladrão. Não diz aqui que ele roubava as pessoas. E quando ele se adianta para Jesus e diz: Senhor, eu dou metade de tudo que eu tenho para os pobres. Um homem ladrão, um homem enganador, um homem corrupto não faria uma proposta dessa. E nem muito menos também um homem que fosse ladrão e corrupto faria uma proposta da seguinte forma: se alguma coisa eu enganei alguém, eu dou 4 vezes mais. É claro que se Zaqueu fosse ladrão, ele ia quebrar, ele iria à falência, não ia sobrar nada. Mas ele não era. Zaqueu, como diz o nome dele, era puro, ele era justo nos seus negócios, ele era justo no seu emprego, mas ele era um pecador, assim como eu e você somos pecadores. Talvez você se acha um perfeito, você trabalha, você está empregado, você tem a sua profissão, e por causa disso você não precisa de um Salvador. Talvez você esteja confortavelmente na sua bancada de trabalho, na sua empresa, na sua oficina, ou seja, lá onde for que você estiver agora trabalhando, e você diga: eu sou justo, eu sou um trabalhador justo. Do que mais eu preciso? Você precisa de Jesus. Você precisa do Salvador. E Zaqueu adianta-se, mostrando a sua necessidade, primeiro subindo na árvore, e depois fazendo a proposta para Jesus em dar a metade dos seus bens. É claro que o homem justo
tenha coragem de falar uma palavra dessa para Deus, mas um bandido corrupto não tem. Um ladrão não tem coragem de falar, eu dou 4 vezes mais para quem eu dei prejuízo. Você já pensou, amado, você que se acha justo, já pensou se você fosse corrupto, você fizesse uma proposta dessa para Jesus e ele aceitasse? Quantas pessoas você já enganou? Você vai quebrar. Zaqueu iria quebrar, mas ele não fez isso. Por isso ele tem a coragem de chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu dou aquilo que eu tirei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor fique na minha casa. Eu preciso que o Senhor fique na minha vida. Eu preciso da salvação. Eu preciso da liberdade. Eu preciso conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era o que Zaqueu precisava naquele momento. Ele era um judeu, e por ser judeu, era odiado pelos seus irmãos, porque cobrava impostos dos seus próprios irmãos. Mas ele era justo, ele tinha sua profissão, ele trabalhava honestamente na sua profissão. E todos odiavam ele porque a profissão era ser funcionário público de um governo que dominava o povo de Israel. Por isso que o povo odiava ele. Você talvez seja odiado pela tua profissão. Talvez você é um policial, você seja odiado por ser policial, mas você é um policial justo. Ou talvez você seja político e é odiado porque a maioria dos políticos são odiados porque são injustos, mas você seja um político justo. Talvez você trabalhe em lugares que as pessoas olhem para você e desconfiem de você, porque você tem aquela determinada profissão, mas você é justo. Então, o que você precisa? Você precisa do Salvador. Você precisa ouvir essas palavras. Hoje chegou salvação a esta casa. E para que a salvação chegue, você precisa subir em uma árvore. E a árvore é a cruz do Calvário. A árvore que foi levantada lá no Gólgota. A árvore que foi plantada um dia lá no rio da vida, lá ao lado do rio da vida, lá no Jardim do Éden. A árvore que um dia estará também diante do trono de Deus, plantada ali ao lado do rio da vida. Lá em Apocalipse capítulo 22 você pode ver que a árvore volta novamente a aparecer. Mas a árvore está à sua disposição. A cruz de Cristo. A fé no sacrifício remidor. A fé no sacrifício que salva, que liberta. A morte, a ressurreição e a vida do Senhor foi para que nós tivéssemos também essa vida. Portanto, se você é um Zaqueu, é justo, faz a tua profissão honestamente, mas é discriminado, mas é perseguido, é odiado, você precisa do Cristo. Você precisa ser salvo. Mateus também, as pessoas ficaram olhando para Jesus e criticando, censurando. Entrou na casa de um publicano. Os publicanos eram odiados porque cobravam impostos. Quem que gosta de alguém que cobra imposto? Mas você, independentemente de onde você trabalha, independentemente do que você faça, você precisa de Jesus. Independente se você é justo ou não. Independente se você faça tudo certinho, mas você precisa de Jesus. Você precisa crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, a salvação chegará à tua casa e você também será considerado um filho de Deus, um filho de Abraão, um filho salvo, um filho livre para proclamar: estou livre do pecado e da morte. Quero orar por você e abençoar a tua vida em nome de Jesus. E quero desejar a todos um bom final de semana e que você seja abençoado em todos os seus passos em nome de Jesus. Espírito Santo,